noite a todos. Eu sou a Vânia, coordenadora do curso, e vim falar com vocês um pouquinho de uma atividade que faz a pontuação transversal neste semestre. Vamos lá no quadro? Eu estou falando com vocês, então, do desafio nota máxima. Quais são as principais vantagens dessa atividade? Os pontos obtidos, eles são convertidos para as atividades transversais. Então, a nota do desafio nota máxima, ela vai somar junto com o seu trabalho do semestre. Acesso a conteúdos e atividades exclusivas em uma plataforma gamificada de ensino adaptativo e uma oportunidade de reforçar conteúdos importantes para a sua formação. Qual que é a primeira atividade que você vai fazer, então, nessa plataforma? O simulado diagnóstico, que é a primeira, então, atividade você faz. Ali vai, então, aprender os gaps de aprendizagem para que você possa, então, realizar outras atividades dentro da plataforma, certo? Continuando aqui, no slide, nós temos, então, que a pontuação que você tem no colaborar nas atividades, você clica ali na atividade interdisciplinar, você vai ver a sua pontuação antes, tá? Antes de fazer o desafio nota máxima, então ali tem 0. Você vai fazer na plataforma as atividades, então, por exemplo, você fez 1.075 pontos, automaticamente vai aparecer ali, então, a sua nota dentro da plataforma do AVA, com a nota que você teve. Então, tem uma conversão de pontuação do desafio nota máxima para o colaborar, e aqui você vai acompanhando automaticamente. Fez um desafio nota máxima, automaticamente vai para o AVA de vocês. Certo, pessoal? Então, muito obrigada e aguardo vocês realizar as atividades. Um grande abraço a todos. Olá, caro aluno. Sou o professor Magno Gomes e seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Mercado de Capitais. Então, nesta aula, a gente vai estar abordando aí o mercado bancário e a abertura de capital. Ou seja, nós vamos estar analisando e olhando todo o processo da abertura de capital de uma empresa, que é o famoso IPO. Tranquilo? E vamos ver também, né, outras fontes de financiamento quando uma empresa ela quer buscar recursos para financiar aí um dos seus projetos. Beleza? Então, primeiro vamos aí a contextualização da nossa aula para que ela possa ficar um pouco mais dinâmica. Acompanhe comigo no quadro. Bom, então aqui, primeiro, né, a gente vai trabalhar e falar de um conteúdo muito importante, que é o quê? O mercado cambial. Né, porque ele vai ser importante na captação de recursos externos, uma vez que os investidores estrangeiros, outras nações, podem também investir nas empresas brasileiras internamente. Porém, ele vai precisar, o país estrangeiro, o investidor ele tem lá, por exemplo, dólar, euro, e para fazer os investimentos no Brasil é necessário fazer o investimento em reais. Então, tem toda a conversão que passa por esse caminho aqui, né? O que é o mercado cambial. Então, a gente vai explanar um pouco sobre ele. E quais as vantagens e desvantagens, né, de uma empresa abrir o seu capital social na Bolsa de Valores? Né? Será que tem só vantagem em fazer a abertura de capital? Né? Ou também quais são as suas desvantagens? A gente vai estar abordando, passando lá do início, né, quais são os processos, quais são os passos que uma empresa precisa fazer para que ela venha lá abrir o seu capital. E depois como vai funcionar essa dinâmica na Bolsa de Valores. Beleza? Bom, então inicialmente vamos conhecer o mercado cambial, né? Analisar, né, a taxa de câmbio, né? Tirar aquela dúvida que é comum, né, por muita gente, que é o que é desvalorização, valorização, aumento na taxa de câmbio, desvalorização do real e vice-versa, né? Que acaba confundindo ali, se não prestar um pouco de atenção, tá? Compreender o processo de abertura
do capital, né, na Bolsa de Valores. Então, a gente vai ver todo o processo, o que se tem que fazer, né, a questão da credibilidade que se tem quando faz essa abertura, né, para os investidores, para gerar aquela expectativa aos stakeholders e tudo mais. E conhecer também as fontes de recursos financeiros empresariais, certo? Porém, né, para isso a gente tem aqui, né, a nossa contextualização, a nossa situação, problema que vai nortear toda a nossa aula, né, para que fique um pouco mais prática e dinâmica aí também para você. Tranquilo? Então aqui a gente tem a Astúrias, né, Astúrias Indústria Limitada. Então ela é uma empresa fechada inicialmente, né? Ela foi fundada em 69 e agora está na sua terceira geração. Então é uma empresa familiar que vem passando aí, né, de gerações e gerações. Beleza? Então aqui você tem o personagem, o João Astúrias Neto, tá? Então ele é o quê? O administrador dessa empresa. Então o empresário, né, ele está em busca de alcançar aí novo crescimento para o seu negócio, certo? E aí a gente tem o quê? Que o crescimento ele vai ser então necessário, tá? Porém, deverá ser planejado. Todas as possibilidades, então, deverão ser analisadas e consideradas. Então, crescer com o capital próprio, fazer com que os sócios invistam no capital na empresa, né? Então, qual que é a opção que você tem? Você pode fazer, né, ter a possibilidade de fazer a empresa crescer com o capital próprio, ou seja, dos próprios sócios ali, né, dos donos, ou crescer com o capital de terceiro, buscando esse recurso aí no mercado, tá? Então, abrir o capital da empresa e captar recursos também no mercado de capitais. Então, a gente tem 3 possibilidades, né, de captação de recursos. Ou o próprio, os sócios ali da companhia, né, ou ele buscar ali as fontes de financiamento num banco, enfim, ou também a possibilidade de abrir o capital. Tranquilo? Então, são essas as perguntas que vamos aí, eu e você, a ajudar ali, né, o empresário com as suas dúvidas. Bom, mercado de câmbio e operações de intermediação de captação externa. Então a gente vai iniciar falando do quê? Do câmbio. O que é o câmbio, como funciona e como ele é importante para a captação de recursos, principalmente de investidores estrangeiros. Certo? Então acompanhe comigo no quadro. Mercado de câmbio. Beleza. Definimos o mercado de câmbio como aquele que envolve a negociação de moeda estrangeira, tá? Entre as pessoas interessadas em comprar e vender moeda, tá? Então, as operações são realizadas em função do quê? Das exportações, que é quando, né, as empresas nacionais ou as empresas brasileiras, essas, então, vai fazer a venda, né, para alguma outra empresa ou consumidor estrangeiro de outro país, ou a importação, que é o processo inverso, quando eu e você vai lá, né, e compra um produto importado, né, então a gente compra normalmente esse produto em dólar ou em euro, porém a gente paga ali, às vezes com cartão de crédito, a gente paga em reais, mas depois vem aquela conversão lá na fatura da sua conta, tá? E operações financeiras, que é a compra e venda de moeda, né, através dos especuladores, das próprias empresas que vão necessitar deste recurso também. Certo? Bom, aqui a gente tem também a questão das classificações das operações. Então, as trocas no mercado de câmbio são classificadas em quê? Em câmbio sacado e o câmbio manual. Tá? O sacado é quando você tem essa troca, ela vai ser realizada em função de um documento que vai representar, né? Ou seja, uma letra de câmbio, né? Cheques internacionais, entre outros. E aí a gente tem também o câmbio manual, né? Que refere às operações aí de troca que vai envolver a compra e venda de moedas em espécie. Né? Por exemplo, quando você vai viajar, você precisa desse recurso, do dinheiro, então você vai lá na casa de câmbio e faz essa troca aí. Certo? Então são essas as 2 características, categorização, mas a gente vai ver outras também. Então voltamos ao quadro. Temos aqui também como intermediadores nessas operações de câmbio, quem que são? Quem que são essas pessoas que possibilitar fazer essa conversão? Quais são esses agentes no mercado? Bom, temos a Sociedade de Crédito Financeiro de Investimento, né? Os bancos de forma geral, que vai estar aqui, as agências de turismo,
quando você precisa viajar, vai lá, busca o recurso emprestado, troca, né, faz a conversão do real para, se você for para a América do Sul, às vezes para peso chileno ou para Chile, né, para pesos argentinos e tudo mais. Ou se você vai para a Europa, você vai fazer a conversão em euro, para os Estados Unidos em dólar normalmente, tá? Ou em meios de hospedagem também de turismo, que pode fazer essa conversão ali quando você faz a hospedagem nesses locais, tá? Bom, temos a taxa de câmbio, que é o valor da moeda nacional, né, em comparação a uma moeda estrangeira, né? Então essa é a definição. Então é a razão de troca de uma moeda por outra, basicamente. Então ela vai estabelecer, por exemplo, aqui, para se comprar então, né, $1, tá? Então aqui é a cifra, né, do dólar, são necessários 4,15. Então hoje exatamente, né, está aí um pouco mais que isso, tá? Vai estar em torno aí de 5,60 na última cotação lá na bolsa. Tranquilo? Então você precisa hoje, na prática, R$ 5,60 para comprar $1. Então, o regime de câmbio oficial no Brasil é o câmbio flutuante. Então, muito cuidado com isso aqui, pessoal. Ele é flutuante, significa o quê? Significa que a cotação, a taxa de câmbio, é determinada pela oferta e demanda de moeda no mercado. Mais ou menos. Então, diz que no Brasil é flutuante, mas é um flutuante meio sujo. Por quê? Quando o dólar tem uma grande volatilidade no dia, ou sobe muito, ou cai muito, aí temos o gestor aí, que é o Banco Central, que ele pode atuar no mercado fazendo ali os leilões de dólares. Então, por exemplo, quando o dólar está subindo, teve uma volatilidade muito grande, para não perder o controle da taxa de câmbio, né, que o governo faz? Ele entra comprando esse dólar, né? E aí ele faz vendendo o dólar. Então, o que acontece? Tem muita gente querendo comprar, né, pouca gente vendendo, o preço do dólar, a taxa de câmbio começa a subir muito, aí vem o Banco Central e começa a jogar dólar no mercado, começa a vender para tentar, né, aí você tem mais oferta, o preço do dólar começa a cair, né, e volta para patamares ali em que o Banco Central deseja, por exemplo. E o inverso também é verdadeiro, né, quando está caindo muito ali, ele começa a comprar o dólar no mercado para que ele volte a subir. Beleza? Então ele pode fazer essa intervenção através de leilões. Voltamos ao quadro. Bom, aqui a gente tem os tipos de câmbio, que é o câmbio de turismo, tá? Que é o câmbio comercial, que é para as empresas, né? Que você vai fazer um turismo, você vai lá, a cotação é diferente, é normalmente maior do que o comercial. E tem o câmbio paralelo, né? Que aí as negociações são fora de meios oficiais, né? Que é via aí os doleiros, que são, né, que também fazem esse tipo de operação. E depois temos também outras operações, que são as remessas para o exterior, que são realizadas através das ordens, né, algum documento, né, que dê origem à remessa, por exemplo, que pode ser aí cheque, carta de internet, entre outros meios de documental. E também o contrato de câmbio, que é uma outra operação que tem como objetivo principal a compra ou venda de moeda estrangeira para quitação de contratos. Tá? Então, são essas as ferramentas, as outras operações que se tem no mercado. Tranquilo? Mercado de câmbio, operações, intermediação e sua captação externa. Então, agora vamos a uma parte prática para a gente fixar um pouco mais esse conteúdo. Acompanhe comigo no quadro. Bom, aqui a gente tem o personagem, então, de João Neto, né? Diretor da Áustria Industrial Limitada. Então, ele planeja, então, crescer, né? Fazer com que o seu negócio. O crescimento, então, é necessário, porém, deverá ser planejado, né? Muito importante, né? Antes de qualquer projeto ou qualquer investimento, expansão, fazer esse planejamento, tá? E para iniciar, então, esse planejamento, deseja, então, conhecer o quê? O melhor, o mercado de câmbio. Então, ele vai ter que conhecer, estudar um pouco mais sobre esse tipo de mercado, mercado cambial. Então, ele quer, então, detalhes, né, sobre o mercado. Qual o detalhe que ele quer observar? O que é e como funciona o mercado de câmbio? As operações de intermediação e de captação externa, né? Como se dá toda essa dinâmica desse mercado. Então agora eu e você vamos ajudar, né, o empresário ali, o João Neto, né, a entender um pouco mais
e sanar aí uma de suas dúvidas. Beleza? Então é importante a gente entender o seguinte, que no mercado de câmbio, né, a moeda, o produto, imagine o produto sendo o quê? A moeda estrangeira, ou dólar, ou euro, tá? E o preço dela, né, vai ser aqui em reais. Então nada mais é do que essa comparação, né, essa conversão de moeda nacional para moeda estrangeira, seja ela qual for. Voltamos ao quadro. Bom, então no mercado de câmbio, a mercadoria negociada é o quê? É a moeda estrangeira. E ela vai funcionar no mesmo molde, né, da economia lá, né, da oferta e da demanda. Vai funcionar no mesmo sentido. Beleza? Portanto, ela está sujeita ao quê? A regras de oferta e demanda ou oferta e procura, que é a mesma coisa. Então surge aí então a taxa cambial, que é o quê? A relação entre duas moedas, né? A indicação de quantos reais são necessários para comprar um dólar. Né? Hoje, por exemplo, a taxa de câmbio está 5,60. Significa o quê? Que você precisa de 5,60, R$ 5,60 para comprar um único dólar, tá? Ou, por exemplo, né, ou também pode ser dólar, pode ser euro, ou outra moeda negociada. Então, se você pegar alguns pesos, por exemplo, peso chileno, né, com R$ 1 você vai comprar, né, talvez aí 60, 70 pesos chilenos, depende, né, do período da cotação. Então, tem moedas em que o real, né, é valorizado e moeda que o real é desvalorizado, tá? Então, normalmente, as moedas mais fortes, né, são os dólares e o euro, são mais valorizados, então você precisa de mais reais para comprar uma única moeda, né, ou de euro ou de dólar. Vamos ao quadro com a continuação. Bom, então aqui a gente tem também, né, a questão das trocas, né? As trocas no mercado de câmbio são classificadas em quê? Câmbio manual e o câmbio sacado, tá? Então, o que é o câmbio manual, né? Ele está referindo-se aí às operações de trocas que vão envolver a compra e venda de moedas em espécie, tá? Então, quando um turista vai viajar, por exemplo, você vai ter que, né, pegar e trocar uma moeda pela outra, tá? Então, essa é a relação. Então, câmbio manual é quando você tem ali R$ 1 por $1, real por dólar ou real por euro, né, pela moeda, o papel moeda de cada país aí. Depois você tem também a relação do câmbio sacado, tá? Que é quando a troca é realizada aí em função de um documento que vai representar de fato essa moeda. Por exemplo, a letra de câmbio, né, os cheques internacionais, né, e também títulos, né, referente à comercialização de bens e serviços. Aí se dá ou se denomina aí o câmbio sacado. Beleza? Mas e no Brasil? Como funciona? Quais são as instituições que se tem, que vai estar fazendo aí esse meio de campo, essa intermediação entre os agentes? Beleza? Então vamos ao quadro agora ver uma relação para o Brasil. Bom, no Brasil, as operações de mercado cambial, né, não podem ocorrer livremente. Né? Não é assim, qualquer um pode fazer, né, esse câmbio aí, essa troca. Há obrigatoriedade de uma instituição financeira autorizada, né, para intermediar a operação. Então, novamente, você tem que ter aí, né, o aval lá dos órgãos que a gente viu, do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central principalmente, tá? Porque é no Banco Central onde é depositado todas as reservas estrangeiras, tá? Bom, temos aqui a sociedade de crédito, tá? Financiamento de investimento também. Os bancos de desenvolvimento, aqui entre aspas, né, quando autorizado, porque eles não são autorizados, e a Caixa Econômica. Os bancos em gerais também tem essa opção, tá? Agência de turismo, quando você vai viajar, por exemplo, né, você vai precisar, apesar que você pode utilizar ali os cartões internacionais e tudo mais, mas sempre é bom ter em espécie ali uma certa quantia, né, para evitar qualquer problema ou ter ali, né, uma liquidez imediata para compra de qualquer coisa, uma vez que pode não aceitar ali o seu cartão, certo? Então você vai procurar o quê? Uma agência de turismo ou uma casa de câmbio ali que ela vai fazer essa troca para você. Então você vai entregar os seus reais e ela vai, né, devolver aí dólar ou euro
né, dado a sua proporcionalidade na taxa de câmbio do dia. Normalmente a cotação é do dia, beleza? Voltamos ao quadro. E os meios de hospedagens também de turismo, né? Então tem alguns meios de hospedagem, de turismo, que elas são de fato, né, elas são permitidas a fazer essa troca, né, esse intercâmbio ali, né, das moedas, beleza? Então ela pode também fazer isso, tá? Então, de novo, o mercado de câmbio, né, onde que fica esses dólares que entram no Brasil? Quem é o responsável para a gerência, né, e também depositário desses recursos é o Banco Central. Então, todo investidor estrangeiro que quer ou deseja investir no Brasil, né, ou até mesmo os especuladores, né, que estão lá fora, tem seus dólares, precisa investir aqui internamente, então ele vai converter esse dólar em real, então esse dólar entra ali na conta do Banco Central, né, e o Banco Central entrega reais para esse investidor, e aí ele faz a aplicação, né? Então, por exemplo, quando ele quer investir aqui, abre uma conta na corretora, uma corretora brasileira, faz depósito lá em reais, então ele tem aqui toda a sua conta em reais e começa a operar na Bolsa Brasileira, por exemplo, né? Pode-se fazer isso também. E aí tem essa questão. E esse depósito, esse controle em dólar é responsabilidade do Banco Central. Ele é, de fato, o depositário dessas reservas internacionais. Processo de abertura de capital, o famoso IPO, e quais são os custos então dessa abertura para o mercado de capitais da empresa. Então, você tem uma empresa LTDA, uma sociedade limitada, e você quer fazer a abertura, tornar essa empresa uma SA, né, de sociedade anônima. Como funciona? Quais são os processos, quais são os passos que uma empresa deve fazer? E quais são os custos que vai incorrer nesse processo? Vamos ao quadro. Então, aqui a gente tem, né, a relação que é Initial Public Offering, o famoso IPO, né? Então, a oferta pública inicial, né, traduzida aqui para o português, de ações, tá, o famoso IPO, é uma operação por meio da qual uma empresa constituída sob a forma de sociedade anônima, por isso, as SAs, promove, então, o quê? A colocação de parte de seu capital social sob a forma de ações pela primeira vez no mercado. Com qual objetivo as empresas fazem isso? Com o objetivo de captar recursos financeiros, né? Então, quando uma empresa ela tem ali os seus projetos, né, e ela quer buscar esses recursos para financiar, né, ela tem a opção, sim, de fazer lá a busca, né, financiamento num banco, por exemplo, né, ou ter o capital próprio, mas também ela, como uma das opções é fazer a abertura de capital, colocar parte das ações da empresa no mercado e fazer a captação desse recurso. Voltamos ao quadro. Então, esse é um dos objetivos que as empresas, né, fazem ali, os famosos IPOs, tá? A abertura, né, a oferta pública aí no mercado. Então, qual que é o planejamento da oferta de ações, famoso IPO? Primeiro, avaliação do retorno pelo uso do capital de terceiro. Então, deve-se analisar o quê? O desempenho dos resultados operacionais, se eles vão se vai compensar ou não, certo? Depois, também a análise do preço da emissão da ação. Então, deve-se verificar o quê? A compatibilidade do preço definido e a disposição para a compra né, das ações, a compra no mercado. Então, não deve-se, então, vou fazer uma abertura, abrir minha empresa, vou colocar cada ação lá R$100. Ninguém vai adquirir, tá? Então, deve fazer análise justa, né, dessa relação do preço ou precificar a ação também quando se tem ou se faz a abertura, né, o IPO ali na Bolsa de Valores, por exemplo. Acompanhe comigo no quadro. Além disso, né, o que se deve fazer? Quais são, dentro ainda do planejamento da oferta? Deve-se verificar o volume financeiro a ser captado. Qual é o volume, né, qual é a quantidade de dinheiro que ela quer, que ela vai fazer essa captação?
Tá? Então, o montante de recursos a ser captado deve ser, então, compatível com o projeto que a empresa, né, vai realizar ou vai fazer esse investimento. Então, tem que ser também uma coisa justa, tá? Porque o mercado, né, ele não é bobo, ele vai perceber ali, né, normalmente você vai ter a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que vai fiscalizar tudo isso também. O montante para abertura de capital. Não, o momento da abertura de capital, perdão, né? Então você deve analisar o que é o momento, tá? Analisar as condições econômicas, financeiras do mercado e também a da empresa, né? Porque hoje também, atualmente, né, com a questão da pandemia, muitas empresas que estavam programadas a abertura de capital, né, os famosos IPOs, a oferta inicial ali das ações na bolsa, né, seguraram um pouco, né, dado o momento atual, que daí não é uma boa estratégia. Normalmente é uma boa estratégia quando a economia está mais aquecida, né, está aí sem essa crise sanitária, então fica mais justo, porque uma empresa pode abrir o seu capital e, dado essa questão da pandemia, né, e ela automaticamente vai estar correlacionado com o índice Bovespa, e se tiver uma queda muito brusca, com certeza ela vai, né, sentir também um pouco. Voltamos ao quadro. Por isso, o momento para a abertura também não deve ser negligenciado, tá? Bom, e aqui a gente entra no quesito transformação societária. Então, a gente tem aqui também, né, que a contratação de uma assessoria jurídica, né, transformação societária para a sociedade anônima. Então, você tem que ter o quê? Né, uma assessoria jurídica. Quais são ali, né, as leis que você vai ter que cumprir, as suas obrigações, os seus direitos, devem ser verificados também. A elaboração do estatuto societário. Que é o que isso? O documento, né, de constituição da sociedade, no qual constatarão cláusulas que vão orientar aí o funcionamento da companhia, né, da empresa SA. Então, você vai ter uma sociedade aberta versus uma sociedade fechada. Então, isso também deve ser levado em consideração. E aí você tem que pedir, né, solicitar esse registro aonde? Lá na Comissão de Valores Mobiliários. Então, ela vai verificar, pegar todos os documentos, analisar se estão todos no conforme, de acordo com as leis, com as normas, com as diretrizes, e aí ela vai dar o aval ou não para fazer a abertura do capital. Voltamos ao quadro. Então, o registro de comissão, tem-se o registro, então, feito lá na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM. Então, o processo de abertura de capital de uma empresa requer o quê? O pedido de registro, lá na Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, você tem que fazer esse pedido de registro, tá? Como companhia aberta lá na CVM. Então, é ela que vai analisar. E depois temos a intermediação para a emissão de ação, que é o quê? A legislação vai exigir que a abertura de capital seja de fato intermediada por uma instituição financeira especializada, tá? Em conjunto com as empresas, elas então vão definir o quê? A melhor forma de operação a ser realizada, o volume de recursos envolvido, qual é o público-alvo, os procedimentos dessa distribuição, tá? Quais são as garantias a serem oferecidas aos investidores, beleza? Qual é o preço do título, qual é o custo então desse processo? Você vai ter todas essas informações aí no momento da abertura. Então, no que tange ao custo, né, também fazer aberturas gera-se custo. Então, você tem os custos legais e institucionais, os custos de publicação, que é o famoso marketing também, né? O custo de prestação de serviços financeiros, que uma empresa vai prestar esse serviço para você, para a sua empresa, e os custos internos da própria empresa também, que vai ter ali. E aí você vai colocar na ponta do lápis se compensa fazer essa abertura de capital ou buscar outras formas de financiamento para o seu projeto, por exemplo. Então, o processo de abertura de capital no quesito IPO, vamos agora a uma situação prática. Então, agora a gente vai pegar e vai analisar, né, de uma forma ali dinâmica, utilizando ali a mesma ideia do nosso personagem, né, o São João Neto ali, que ele tem as suas dúvidas no que tange a abertura de capital. Vamos ao quadro.
Bom, a ideia é de trazer, então, novos recursos da empresa através de captação de recursos no mercado de capitais foi levada aos demais executivos, né, da Astúrias Industrial, tá, na mais recente reunião da gestão da empresa. Entretanto, a alta administração, né, presidida aí por João Neto, chegou à conclusão que, antes de qualquer decisão, necessita conhecer todo o processo de abertura de capital de empresa, né, o famoso IPO, e quais são seus custos envolvidos. Então agora a gente consegue, né, responder e ajudar o senhor, né, os donos ali, né, a gestão da empresa no que tange a abertura e as dúvidas do mercado, né, para a abertura do capital da empresa no mercado de capitais aqui. Então, quais são os processos, né, do IPO? Então, processo de emissão de ações. Então, vai se, né, fazer essa emissão primária, que vai ser negociado lá no mercado primário, como já mencionado, né? Depois, ela vai ali para o mercado secundário, certo? Depois, você tem o que? A intermediação da emissão de ações, que a gente vai estar abordando. Então, você tem essa intermediação entre os agentes, né? Os demandantes, os ofertantes, e depois também o custo para a emissão desse ativo. Tá? Então, você tem toda a relação de uma documentação, né, de uma reestrutura, de uma reorganização empresarial para que a sua empresa esteja, então, habilitada, segundo as normas da CVM, né, para você fazer a abertura de capital. E aí você também vai ter alguns custos, né, que você vai ter que colocar ali, mensurar, para ver se isso, né, vai ser viável ou não. Dependendo da estrutura da empresa, normalmente né, o custo é mínimo quando comparado com os juros em busca de outras fontes de financiamento, por exemplo. Então, voltamos ao quadro. Então, a empresa primeiro deve fazer o quê? Ela deverá tomar os seguintes passos na abertura do capital. Então, decidida pela abertura, ela deve, então, escolher uma empresa de auditoria independente para auditar a sua contabilidade. Porque no processo, né, de abertura de capital, essa parte é crucial, porque é ela que vai dar credibilidade ao mercado, às suas contas. Então, você não basta, eu mesmo vou fazer auditar aqui as minhas contas, né? Isso não traz credibilidade nenhuma. Então, você vai buscar uma auditoria independente e ela vai ali falar o real, se a empresa está boa das pernas ou não, né? Se está dando lucro ou se está dando prejuízo, ela vai buscar a verdade, porque no mercado de capitais, né, uma empresa que não traz credibilidade, tem vários exemplos, né? Empresas que valiam R$50, chegaram a valer R$5, justamente, né? Lógico, tem o efeito da pandemia, mas também o efeito da credibilidade, né? A falta de confiança dos investidores na empresa, no que tange ali, né, as informações do seu balanço. Então, voltamos ao quadro. Então, a credibilidade da empresa é fundamental, tá? Então, deve ter auditoria independente. Realizar a transformação do tipo jurídico, né, da empresa, porque ela vai sair de uma sociedade limitada para uma sociedade aberta, e fazer esse registro lá na CVM. E com isso você vai ter aí alguns custos também, tá? Porém, antes do custo, você deve divulgar, né, a empresa aos investidores e demais interessados, aos stakeholders, que vão querer, né, que vão buscar a aquisição da sua ação, por exemplo, da ação da empresa. Anunciar, né, o início do processo de oferta pública, né, vai ter uma data específica para iniciar lá no mercado primário, depois também no mercado secundário. Realizar o underwriting, né, ao final do processo né, e no final do processo liquidar os títulos, né? Então aqui esse overwrite é o lançamento de ações ou até mesmo de debêntures, né, de forma de subscrição, que é feito aí por pessoas, né, físicas ou até mesmo jurídicas, né, e bancos, né, de investimento, entre outros, que vai se responsabilizar, né, a comprar a ação que não for adquirida aí pelo público, por exemplo. Bom, anunciar o fim também da distribuição pública de títulos. Então, esses são os passos que, né, o empresário ele deve seguir.
E quais são os custos? Ele vai ter os custos legais e também da sua instituição, o custo de publicação, né, com marketing, o custo de prestação de serviços financeiros, que ele vai precisar lá da auditoria independente, por exemplo, e os custos internos da própria empresa que vão surgir. Tá? Então, ele vai ter aí essas relações. Então, primeiro ele deve ali se reestruturar, né, sair de uma sociedade limitada para uma sociedade aberta. Então, você tem ali vários passos, normas e diretrizes que a empresa deve começar a seguir ali, né, para que ela, de fato, né, possa ter ali os seus ativos negociados, por exemplo, na Bolsa de Valores. Bom, agora nesse momento, né, deixo você aí com alguns minutos para que você envie suas dúvidas. Eu volto dando sequência à nossa aula. Bom, voltando aqui, cara, uma, uma, uma questão muito importante para a abertura de capital dentro de uma empresa é a sua questão de credibilidade, né, de transparência das suas informações. Por isso é importante, né, essa contratação dessa auditoria independente para avaliar, fiscalizar, né, e verificar ali todos os balanços, a contabilidade da empresa, calcular aqueles indicadores que vai dar sinal ao mercado de qual é a saúde financeira, né, desta empresa. Se vai ser, né, se é uma empresa que pode vir a trazer lucro no futuro, né, se é uma empresa sólida ou não. Isso é muito importante
que vai fazer com que aí tenha muito, né, tenha-se então interessados na aquisição das ações, por exemplo. Bom, mas será então que de fato, né, sempre bom fazer abertura de capitais? Né? Então a gente tem sempre vantagens e desvantagens em tudo. E também, quando se fala em abertura de capital, né, e famoso IPO, a gente vai encontrar o quê? Né, as vantagens e as desvantagens também. Então vamos ao quadro. Então aqui a gente vai trazer vantagens e desvantagens da abertura de capital, né, e também do lançamento público de ações. Então a gente não vai ter apenas, né, você tem coisas boas, né, facilidades de uma abertura, benefícios que a abertura de capital traz, né, mas também você tem ali os seus contras, temos prós e contras sempre. Então, dentro do quesito abertura de capital, então análise minuciosa de todos os aspectos relacionados à oferta pública, né, o IPO, é necessária, tá? Pois, se por um lado a empresa ela, né, tem ali acesso a nova fonte de recursos financeiros, por outro lado, a cobrança por resultados aumenta de forma significativa. Tá? Então, sempre é importante, né, o gestor que busca, né, fazer essa abertura de capital, por exemplo, está pensando o seguinte: olha, uma vez que você abriu o capital de uma empresa, colocou as ações lá na Bolsa de Valores, o que os investidores querem é o quê? É resultado. Então, a pressão vai ser muito grande, porque e é regra, né, a cada trimestre as empresas têm que divulgar o seu balanço, né, então a CVM vai lá, tem toda uma agenda, onde as empresas vão, em 3 meses, né, fechou 3 meses, fecha aquele trimestre e ela vai fazer a sua divulgação ali para os acionistas, né, tem lá a parte da relação com os investidores, o próprio site da empresa tem que ter essa, né, opção, né, onde ela vai colocar lá os arquivos contábeis, então toda a contabilidade, o balanço, o DRE, todas aquelas informações é divulgada a cada 3 meses, trimestralmente, além também de ter aquelas conferências, onde os gestores, né, os CEOs das empresas vão ali argumentar o porquê se atingiu, né, por que teve-se lucro ou teve prejuízo, quais são as possíveis perspectivas para o futuro. Então ali já vão dar sinais, né, de para onde a empresa vai, né, e também ou justificar também por que teve prejuízo ou por que teve lucro. Então essas informações e essa transparência é muito importante. Então quando você abre um capital, né, você vai ter os recursos ali, mas também você vai ter essa cobrança por resultado, porque é isso que vai fazer a ação da sua empresa, né, valorizar no mercado acionário, né, ou na Bolsa de Valores. Então voltamos ao quadro. Então é importante, né, a gente ressaltar isso, né? Então você tem, né, abertura, você tem acesso à fonte, a recursos financeiros, né, quando você vai vender as ações da sua empresa, porém, né, vai ter um aumento, né, a cobrança por resultados vai estar, né, aí de forma significativa. Maravilha? Então, as vantagens para a abertura de capital, a gente tem o quê? A ampliação da base para a captação de recursos. Então, você tem aí novas fontes de recursos para financiamentos de projeto, ampliação, expansão da empresa, tá? Você tem o que também? Liquidez patrimonial, né? Você tem uma liquidez maior do seu patrimônio de venda. Além do que? Da melhoria da imagem institucional. Uma vez que para você fazer a abertura de capital, né, novamente, você vai ter uma transparência maior, né, da sua empresa, e sua empresa está negociada na Bolsa de Valores, então significa que é uma empresa sólida, né, que confiável, que traz resultados, né, então é importante, né, você vai ter aí essa vantagem para você. Vamos ao quadro. Então, além da melhoria dessa imagem, né, da empresa, você tem também menor custo de captação quando comparado com outras formas de financiamento. Então, você tem um custo, né, quando você coloca lá o custo para abertura de capital e o custo de um empréstimo, um financiamento junto aos bancos ali, que se tem, né, você tem, na comparação, normalmente o custo é menor.
Você tem também o quê? A profissionalização da gestão. Então, os gestores, né, vão acabar ficando mais profissionais, os setores da empresa vai ficar ali mais organizado, né, mais profissional, porque também são normas exigidas para a abertura de capital. Voltamos ao quadro. Então, você tem ações como moeda, né, em aquisição e fusões, por exemplo, né, das empresas. Você tem também reestruturação societária e relacionamento com os funcionários, né? Você tem uma melhora nesse quesito. E quais são as desvantagens do capital, né, da abertura de capital? Você tem os custos associados ao processo de abertura do capital, você vai ter sempre vai ter, né, esse custo. A remuneração dos novos acionistas, né? Se você tem a política do dividendo, então todo o lucro que a empresa vai ter a partir de agora não vai ficar ali apenas com os proprietários, né, com os sócios, né, quando ela era uma empresa limitada, por exemplo, né? Então parte desse lucro vai ser, né, distribuído em forma de dividendos aos acionistas, tá? Depois tem a contratação de serviços de auditores, tá, independentes, como já mencionado, e a administração de um sistema de informações específicos para controle de propriedade da empresa, né? Então você tem que ter aí, né, esse sistema de informação importante como desvantagem também, né? Administração de um sistema de informações específico para controle da propriedade da empresa. Então todo, né, você vai ter esse trabalho, acaba aqui entrando como desvantagem, mas normalmente, né, dependendo muitas das vezes para a organização da empresa, acaba nem sendo uma desvantagem assim, tá? Então, lembrando, sempre na abertura de um capital, você vai ter ali, né, os prós e os contras no que tange, né, a oferta pública aí de ações. Conceituação de derivativos. Então, agora a gente vai ajudar, né, o nosso personagem com mais uma de suas dúvidas, né? Vamos conceituar ali o que é derivativos. Acompanhe comigo no quadro. Bom, para isso a gente tem aqui, né, a nossa situação, né, do questionamento aqui. Então a empresa já abriu o seu capital, então já é uma empresa, uma SA. Porém, a gestão da empresa não está contente com o desempenho de suas ações no mercado de valores imobiliários, ou seja, no mercado de capitais. Sabemos que o desempenho das ações no mercado de capitais depende do quê? Das expectativas criadas nos investidores em função dos dados projetados apresentados pela empresa. Então a empresa faz divulga o seu balanço a cada 3 meses e aí os investidores vão projetar, criar suas expectativas de valorização ou de desvalorização em função desses resultados. Por isso, o senhor João, nosso personagem aqui, e sua diretoria deseja o quê? Conhecer as técnicas de análise de ações utilizadas por investidores e outras, né, atitudes que poderão fazer com que as ações da sua empresa criem valor, valorizem. Então sabemos que as ações valorizadas no mercado de capitais são sinais do quê? De sucesso da empresa, que vão garantir maior liquidez e são excelentes fontes de captação de recursos financeiros. Quando você tem ali, né, a valorização do seu ativo. Isso é muito importante. Então, a gente tem aqui a relação, o conceito de derivativos. O que de fato são os derivativos? São contratos, né, que seus preços são ligados ao quê? A ativos. A próprias, né, por exemplo, um derivativo de uma ação é uma opção, por exemplo. O derivativo de uma saca de café é o contrato de café, tá? Então, esses ativos poderão ser, além de ações, moedas, como você tem o índice de dólar, tá? Produtos agrícolas, tá? Ou índice do próprio Ibovespa, tá? Os derivativos existem pela necessidade do quê? De negociação antecipada para diminuir a incerteza das variações de preços. São negociadas na Bolsa de Mercadorias Futuros, na BMF do Brasil, né, e também na própria Bovespa, que são as ações. E seus contratos, além de contratos a termos, contratos futuros, podem ser também swaps e também
as famosas opções, tá? Então, normalmente esses derivativos, né, principalmente as opções, acabam sendo ferramentas, né, quando bem utilizadas, né, de controle contra as grandes variações nos preços. Como pode ser utilizado também como até mesmo uma forma de seguro quando você faz um investimento muito grande, por exemplo, em uma ação. Você pode também comprar uma parte, né, de uma opção, ou de venda, ou de compra, depende da sua estratégia, né, para se cercar aí, como se fosse um seguro, né, para se cercar de grandes variações das ações, por exemplo, tá? Então, quem fez isso antes da pandemia, por exemplo, né, teve um prejuízo, mas um prejuízo muito pequeno, porque ele se cercou, né, na sua estratégia de forma antecipada, né, a essas coisas, esses riscos sistemáticos ou sistêmicos, né, que não se tem controle, né, comum a todo mundo. Voltamos ao quadro. Bom, então na definição aqui do que é swap, né, só para a gente entender. Então é um contrato de derivativo por meio do qual os participantes combinam o valor de referência e corrigem esse valor por dois índices diferentes. No vencimento, quem perdeu paga a diferença, né, ao outro participante. Tá? Importante também, né, para entrar com maior riqueza de detalhes, a leitura do manual é muito importante. E as opções, né, muito utilizada, né, no mercado de capitais, são contratos que negociam direitos referentes à compra ou venda de ações, moedas, índice ou mercadorias, tá, os ativos. São formadas por opções de compra e também opções de venda. Nas opções de compras, normalmente ali no manual que você estiver lendo e tiver esse termo, são as calls, tá? O comprador paga um prêmio, que é um valor, né, uma fração ali do valor do ativo, de forma antecipada ao vendedor pelo direito, não a obrigação, de comprar o ativo lá numa data futura, a um preço previamente combinado. No vencimento, o comprador deverá tomar a decisão de compra ou não do ativo. Por que ou não? Porque quando você compra uma opção, você tem o direito de exercer, por exemplo, a compra lá no futuro ao preço pré-combinado. Tá? Se, por exemplo, combinou, o preço, vou comprar a 10, chega lá o preço do produto está a 5, você não vai comprar a 10, então você não vai exercer o seu direito, você vai apenas perder o prêmio que você pagou antecipadamente, tá? Por outro lado, o vendedor, ele deverá vender. Então, quando você vende uma opção de compra, você tem a obrigação de vender, tá? O ativo pelo preço combinado. Caso o comprador, de fato, opte, né? Ou ele vai exercer a sua opção. Maravilha? Então, na opção de venda, então você tem opções de compra e opções de venda, tá? Que as famosas put. Então, o comprador paga um prêmio antecipado ao vendedor pelo direito do quê? De vender um ativo. Então, eu comprei um ativo aqui a X valor e quero vender a Y valor no futuro. Né? Eu quero ter o direito de vender, né, o meu ativo mais caro lá no futuro. Então, você vai lá e compra uma opção de venda. Então, você paga um prêmio ali, tá? Na data futura, a um preço previamente combinado. No vencimento da opção, o vendedor da opção deverá comprar o ativo. Já o comprador, quem comprou a opção de venda, terá a opção de vender ou não. Ele vai vender, por exemplo, comprei uma opção de vender minha ação a R$20 lá no futuro. Chega lá, ela está 30. Eu vou vender a 20? Não vou exercer. Eu vou vender ela a 30, tá? Então, perceba que na opção de compra, o comprador aposta na alta do ativo negociado. Já na opção de venda, exatamente, o comprador ele vai apostar na baixa. Então, para ele, eu comprei uma opção de venda a 20 lá no futuro. Se tiver a 10 no futuro, eu vou vender a 20 porque eu tenho esse direito. Eu comprei esse direito de vender a 20, certo? Então, as opções, quando utilizada desta forma para se cercar contra as variações, né, grandes variações ou outros riscos que não tem controle, como por exemplo da pandemia, é excelente, porque você faz o hedge, você faz a proteção do seu capital. Então voltamos ao quadro. Bom, então aqui a gente tem o quê?
né? Os participantes do mercado de derivativos vão ser os headers, tá? Que vão fazer aí nessa proteção, esse seguro. Aí a gente tem aqui um personagem muito importante, que é quem? Né? Então, de novo, o header vai participar, né, para proteger das incertezas em relação ao futuro. Aí você tem o especulador, que muitas pessoas, né, vão criticar, mas o especulador ele tem uma função muito importante no mercado. É o quê? É o cara que não está interessado em saca, por exemplo, em ação nenhuma, é o cara que não está interessado em dividendo, às vezes, muitas das vezes, é o cara também que não está interessado em sacas de soja, sacas de café, ele só quer ganhar na variação de preço. Mas esse cara ele é muito importante porque ele dá essa dinâmica, ele traz liquidez para o mercado. Sem os especuladores, você não teria liquidez. Você compraria uma ação e ficaria muito tempo achando alguém que estaria interessado em comprar ela, por exemplo. Tá? Então é muito importante a questão do especulador no que tange aí a liquidez do mercado. Voltamos ao quadro. Depois temos o arbitrador, né, que é quem? Aquele cara, né, que opera simultaneamente em 2 ou mais mercados, em busca do quê? De aproveitar a distorção de preços em determinado ativo, tá? E obter aí ganhos livres de risco, né? Então ele vai atuar em mais de um mercado, né, porque você tem um gap, por exemplo, né, em ações, em dólar, então você tem um gap ali que ele vai estar nesse termo, né, nessa diferença, né? Então ele atua em mais de um mercado, nas duas pontas, e quando você tem, né, essa diferença, né, que a arbitragem ali é onde eles acabam ganhando ou tirando os seus resultados do mercado de capitais. Fontes de recursos para financiamento empresarial. Então agora eu vou apresentar para você outras fontes em que as empresas elas podem estar buscando para fazer os seus financiamentos de seus projetos. Vamos comigo no quadro. Bom, então aqui a gente tem, né, a captação de recursos financeiros podem ocorrer por duas fontes. Financiamento por recursos próprios, né, ou capital próprio, vamos dizer assim, ou financiamento por recursos de terceiros. Então ela tem essas duas possibilidades, capital próprio, né, quando, né, os próprios sócios, os donos da empresa vão injetar mais capital ali, né, para financiar os seus projetos. Beleza? Ou terceiros é quando vai ter outras fontes, ou abertura de capital, ou buscar em bancos como financiamento, por exemplo. Então, recursos próprios, a gente tem 3 opções. Captação de recursos financeiros por recursos próprios vai consistir nos seguintes recursos: dos próprios sócios, tá? Na sociedade limitada, ou, né, dos proprietários em empresas individuais. Quando você tem um único dono, né, então o proprietário que vai injetar, quando tem mais de um dono, uma sociedade fechada, tem ali. Ocorre aporte financeiro diretamente dos sócios ou dos proprietários. Então essa é uma opção. A outra opção, dentro dos recursos próprios, é a retenção de lucros. Então a empresa utiliza os lucros retidos para investir em sua expansão, por exemplo. Então, dentro do período, a empresa, né, teve lucro, aí o que ela faz? Vai pegar esse lucro e vai reinvestir nela mesma. Investidos por acionistas nas empresas SAs, tá? Então, a empresa vai captar, a captadora emite novas ações, então você tem as instituições financeiras que estão interessadas, vão fazer as operações, vai colocar, então, os títulos no mercado primário, né, para os investidores, os stakeholders, e depois, né, a liquidação dos recursos financeiros chega à empresa. Então, as ações também acabam sendo uma fonte de recursos. E recursos de terceiros. Então, esses recursos são obtidos normalmente junto às instituições bancárias e também não bancárias. A empresa financia seus projetos junto a credores, né, representados basicamente por empréstimos e também financiamentos, certo? A empresa, então, contrata esse empréstimo por prazo determinado, pagando juros pelo uso do dinheiro. Então, ela vai pagar, né, o famoso juros aí de mercado.
Tem também o sistema, né, do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Social. Então ele oferece o quê? Linhas de crédito de longo prazo para investimento, por exemplo, em máquinas, imóveis, equipamentos, instalações e outros capital fixo, com custo financeiros menores do que o mercado bancário, né? O mercado aí, lembrando que tem a parte do governo também, do BNDES, que era para fomentar justamente a economia, né? Então, uma característica desse financiamento é o quê? Ele é mais de médio a longo prazo e normalmente com taxas abaixo a de mercado, porque é justamente, né, com essa finalidade. É normalmente investimentos em estrutura, né, em infraestrutura, para fomentar normalmente o crescimento da economia e também a geração de empregos. Voltamos ao quadro. Depois, dentro ainda da questão de recursos de terceiros, a gente tem os empréstimos e financiamentos diretos, né? Depois, repasse de recursos internos, repasse de recursos externos, né? Arrendamento mercantil, subscrição, e também subscrição acaba entrando ali de terceiros, e debentures, quando a empresa emite debentures, acaba sendo fonte de recursos de terceiros. Beleza? Então essas são as possibilidades, as formas, né, que essas empresas ela têm aí de fazer a captação de recursos para financiar aí os seus investimentos, os seus projetos, sejam eles de abrir uma nova sede, abrir uma expansão, inserir um novo produto no mercado, né? Então ela vai ter aí essas possibilidades, ou de recursos próprios ou de recursos de terceiros. Fontes de recursos para financiamento e também governança. Então agora a gente vai ajudar o senhor João com uma de suas dúvidas aí. Então acompanhe comigo no quadro. Bom, então aqui a gente vai ter, né, o João Neto, né, o nosso personagem aqui, onde a gente vai chegar, né, e ajudar ele com as suas dúvidas, uma de suas dúvidas, que vai ser muito importante aqui. Então, João Neto, ele vai ser o diretor, né, da Áustria aí, da Astúrias Industrial, né? Ele ficou, então, impressionado com a possibilidade de negócio no mercado exterior, mas necessita, então, captar recursos para financiar as suas atividades e está empolgado com a possibilidade de abrir o capital da empresa. Tá, então ele está com essa empolgação toda aí. Agora, a grande questão é a seguinte: quais são as outras possibilidades de financiamento para que a empresa, então, tenha aí no mercado? Quais são as outras possibilidades de financiamento existentes no mercado? Que ele pode atuar também como fonte captadora de recursos. Beleza? Então aqui a gente tem a Astúrias. Então, ela pode captar os recursos financeiros via o quê? Capital dos sócios, que é o recursos próprios, tá? Os lucros retidos, beleza? Ou também o capital de acionistas, beleza? Então, esses recursos são não exigíveis, tá? Ou seja, não tem prazo de reembolso estabelecido e permanecem na empresa por um tempo indeterminado, tá? Porque esses aí são recursos próprios, tá? Da própria empresa. Porém, né, outra forma de financiar a empresa é fazer o quê? Captar esses recursos por meio de terceiros, de instituições, né? Que também tem essa possibilidade de buscar essa fonte de financiamento, essa fonte de recurso. Então, a empresa pode, então, financiar seus projetos com credores representados basicamente por empréstimos e também financiamentos. Então, quando a empresa vai lá no banco, né, no seu banco ali, busca um empréstimo, busca um financiamento, ela está fazendo, então, a captação, né, de recursos de terceiros, tá?
Então, isso também ela vai normalmente, né, se sujeitar ao pagamento dos juros, que a gente sabe que no Brasil, né, não é tão baixo assim. Apesar que, na atualidade, a gente tinha ali a taxa Selic, hoje está na sua baixa histórica, né, nunca na história chegou a esses patamares, em torno de pouco mais de 2%, beleza? Porém, a gente tem também, né, os juros dos bancos, que daí é diferente. A taxa Selic é uma taxa básica, né, e os juros do banco vai variar de cada instituição. Voltamos ao quadro. Então, a empresa contrata esse empréstimo por prazo determinado, pagando, né, os juros aí pelo uso do dinheiro. Beleza? Bom, e aí a gente tem, né, agora a questão muito importante da governança. Agora, então, é o momento então, de concluir, né, a assimilação da competência geral para conhecer esses mecanismos de funcionamento de captação de recursos do mercado financeiro e também a competência técnica de conhecer os aspectos do mercado bancário, dado quando você tem a abertura do capital e também da famosa governança corporativa. Tá? Então, esse assunto de governança não é um assunto novo, tá? Vem ali desde o final do século XIX, mas foi a partir ali de 2002, né, com a governança corporativa que vai ganhar destaque, devido ao grande número de escândalos, né, que abalaram ali o mercado de capitais nos Estados Unidos e deixaram aí os investidores com um alto grau de desconfiança para investir. Né? Isso é muito complicado, tá? E aí, para melhorar o grau de confiança, né, o governo norte-americano, né, teve que, por finalidade, ressaltar aí o papel do controle interno e principalmente a questão da transparência. Né? Então, teve-se ali no período, né, muitas denúncias de fraude, né, de informações não verdadeiras, e aí instituiu a questão da governança corporativa, que vai trazer o quê? Mais transparência, né, a questão, né, das informações e, com isso, automaticamente traz mais confiança aos investidores. Então, você pode pesquisar que você vai ter algumas reportagens, informações, né, história de algumas empresas, na atualidade mesmo, que apresentou informações não tão confiáveis, que isso é um dia para outro no mercado de ações, né? A desvalorização é monstruosa, é coisa muito grande. Então, empresas que valiam R$45, chegou a bater 12, 17, R$5, justamente, né, por um ponto específico ali nas informações que não era, né, ou não que não era mentirosa, mas que não estava expondo de forma transparente o verdadeiro resultado. Então, voltamos ao quadro. Bom, existem então muitos interessados, né, no desempenho empresarial, tá, que por motivos diferentes desejam então conhecer o ambiente econômico da empresa. Por outro lado, as empresas utilizam-se das chamadas práticas de governança corporativas, que procuram então atender à necessidade desses interessados. Podemos destacar como interessados investidores que possuem interesses nas informações sobre o desempenho para analisar as expectativas de retorno futuro e também, principalmente, dos riscos a serem assumidos. Tá? Então, isso é muito importante. No Brasil, essa atenção da prática da governança corporativa, né, e também da maior necessidade da transparência para os investidores, ou as informações para os stakeholders, como desejar, né, principalmente investidores estrangeiros e interessados em investir no mercado de capitais, vai iniciar lá em 90, né, quando você teve a abertura comercial. Né? Então, lá o mercado financeiro estava desestruturado, várias instituições em situação de insolvência, né, e várias empresas também com interesse de abrir seu capital. Então, ali você, em 90, quando você tem a abertura econômica na história, né, do Brasil para o mundo ali, você começa a iniciar essa estruturação, né, do mercado de capitais, né, que temos até hoje ali, foi se melhorando. Então, inicialmente tinha a Bovespa, a BMF, as duas se fundiram, depois, né, fez a fusão ali com a CETIP, que temos hoje a B3. Então, isso tudo traz, né, mais robustez ao mercado, mais estrutura e mais confiança aos investidores. Então, voltamos ao quadro.
Então aqui a gente tem a questão que a governança, né? Governança corporativa, então é um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o quê? Os relacionamentos entre sócios, conselho e também conselho administrativo, a diretoria, né, os órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Ou seja, é o controle administrativo em que cada empresa possui a sua estrutura, cada uma, né, com suas características, mas com objetivos semelhantes. Tá? Então, no Brasil, trata como sinônimo, né, de monitoramento da administração da empresa para a proteção dos interessados nela, que geralmente possuem interesse econômico e não participam, né, da administração. Então, quando você compra lá uma ação de uma empresa, né, você está interessado em quê? Você vai estar interessado nela no quesito para justamente ter as informações, né, das ações, porque você quer que ela valorize, certo? Então, essa valorização, né, depende muito da transparência da empresa. Então, quando você tem informações confiáveis, resultados verdadeiros, então isso te dá mais confiança, né, e mais segurança para você fazer os investimentos, não só você, quanto também outros interessados. Então, isso é extremamente importante dentro ali quando você faz a abertura de capital, tá? Então, a governança, então você tem os níveis de governança para você atuar também até mesmo dentro da Bolsa de Valores, né? Então, as empresas com a governança mais transparente, né, que segue algumas regras mais rígidas da CVM, então vai para o nível 1, o nível 2 dentro da Bolsa. Então, aí tem investidores, por exemplo, que vão investir apenas em empresas que têm o nível de governança mais forte, né, ou mais confiável, e aí ele tem mais segurança a fazer esse investimento. Bom, agora novamente, deixo a você mais algum tempo para que você envie suas dúvidas e eu volto na sequência, finalizando a nossa aula e também com alguns recados importantes.
Bom, respondendo uma dúvida, a pergunta foi se o Banco Central ele é fiscalizado pela CVM. Não. Então, a gente tem lá o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, né, esse é o órgão normativo, e subordinado a ele, vamos dizer assim, a gente tem 2 órgãos supervisores, que é o Banco Central e a CVM, que são, né, diferentes. Então, o Banco Central ele vai cuidar dos bancos, né, proteger os correntistas, e a CVM vai cuidar ali das empresas de capital aberto, protegendo os acionistas, tá? Então, a CVM não fiscaliza ali o Banco Central, beleza? Então, o Banco Central ele é muito importante que ele tenha a sua independência, porque isso também traz muita credibilidade não só para o mercado financeiro ou mercado de capitais, mas para a economia como um todo, tá? Um banco central, né, em todos os países, na maioria, principalmente todos não, né, mas na maioria dos países do mundo, ele tende a ter essa independência, porque ele traz mais credibilidade, né, no que tange, né, as políticas monetárias, nas políticas de juros, beleza? Porque não pode ter nenhum viés ali político também dentro de um banco central, porque daí não tem a famosa credibilidade, tá? Então, o Banco Central ele não vai ser fiscalizado pela CVM, normalmente ele fiscaliza os bancos, né, comerciais, tá? E a CVM vai cuidar das empresas de capital aberto. É como se os dois estivessem ali no mesmo nível, vamos imaginar assim, dentro de um organograma. Tranquilo? Então vamos ao quadro agora. Bom, revisão da nossa aula. Então vamos ao quadro verificar o que a gente viu na aula de hoje. Acompanhe comigo no quadro. Tá, temos aqui, vimos o mercado de câmbio, né? A importância dele, os tipos de câmbio também, o processo inteiro de abertura do capital, né, do IPO, além de seus custos. Então, é importante para fixar aqui também a leitura do seu manual, né, para você pegar lá os detalhes, né, porque aqui a gente viu, né, o resumo de como é o processo, né, o caminho que a empresa deve seguir até a abertura, as vantagens e desvantagens que se tem, né, dessa abertura de capital, quando a empresa lança ações ali no mercado, e outras fontes de recurso de financiamento empresarial, né? Que as empresas não vai ter apenas como recurso ali a abertura de capital, mas tem também, né, os empréstimos, financiamento, tanto em bancos privados quanto também em bancos do governo, no famoso BNDES aí também, certo? Então, novamente, né, lembrando que a leitura do seu manual a aula não vai substituir também a leitura do seu manual. Complementa a nossa aula com a leitura do manual e fazendo ali também as atividades, os exercícios que estão ali propostos. Beleza? Ficamos por aqui, bons estudos e até a próxima.